dia! Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia de estudos, mais um dia que vamos para lógica de programação. Vamos continuar a nossa parte de programação, vamos finalmente entender o que são ponteiros. Desde o início da nossa disciplina, venho falando para vocês que ponteiros, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante de toda a parte da linguagem C. Porque ponteiros é neste assunto que vocês vão entender o funcionamento real da memória, é neste assunto que vocês vão entender como, em outras linguagens, você pode também direcionar arquivos para a memória. É neste assunto que você percebe se você pode utilizar da melhor forma o tamanho da memória RAM do teu computador. Então é nele que vamos fazer justamente a questão do refinamento. É através de ponteiros. O que vínhamos criando até agora, todas as variáveis, vetores, matrizes que criamos até esse momento e que fizemos diversas iterações, eu sempre falava para vocês da seguinte forma, dizia que o nosso vetor, a nossa matriz, o arquivo ali que está sendo criado, se o código está funcionando, tudo bem, é isso que vale. Mas eu sempre afirmei para vocês que o refinamento contínuo do seu código, é isso que faz com que um programa, um software, seja melhor do que o outro. E esse tal refinamento é principalmente voltado para a parte de ponteiros. Além disso, ponteiros, ele é um dos nossos últimos assuntos. O que falta para nós vermos até agora é somente registro e a modificação em arquivos externos. Esses dois assuntos a gente vai ver na semana que vem, mas é necessário entender ponteiros. E após entendermos mais sobre ponteiros, podemos finalmente começar a dividir os nossos arquivos. Finalmente vamos utilizar as nossas funções da forma correta, separando essas funções em subprogramas, subrotinas. Vamos dividir o nosso programa, como sempre foi prometido aqui. Turminha, vou pedindo para cada um de vocês, você que está aí na sala de aula, você que está me acompanhando do YouTube, que faça uso do nosso chat. Vocês já sabem que o chat ele vai servir justamente para responder, para que eu possa responder toda e qualquer dúvida que apareça. Eu sei que ponteiro não é um assunto fácil, não é à toa que ele está ali no finalzinho já da nossa disciplina, pois ele não é um assunto fácil, você precisa ter um entendimento já de tudo aquilo, de toda essa base que a gente já viu anteriormente. Então ele é um assunto um pouquinho cascudo, um pouquinho difícil. Apareceu qualquer dúvida, pode mandar a mensagem aí para mim. Mande a mensagem aí no nosso chat que eu vou estar de olho aqui para responder vocês, para que vocês entendam. Não é possível, na semana que vem a gente vai para registro, não é possível você aprender registro se você não aprender ponteiro. Então esse aqui é um dos assuntos que ele é pré-requisito para que você aprenda a fazer os tais registros. Tudo bem? Então vamos tentar focar aí, vamos tentar prestar bastante atenção e entender o assunto de hoje. E é claro que depois faça as nossas práticas, faça as nossas atividades. Tudo bem? Então vamos partir para o nosso tema de hoje, para o nosso slide de hoje. E temos aí o nosso assunto principal, o nosso ponteiros. Chegou o momento finalmente de entendermos como é o funcionamento do ponteiro dentro da linguagem C. Então, o nosso objetivo de conhecimento aqui está sendo fazer as tais operações. Não vamos simplesmente entender o ponteiro, mas vamos entender como fazer as operações, somar, subtrair, ou seja, vamos fazer agora diretamente na memória. Imagina só o seguinte, sempre que a gente tínhamos uma variável e eu falava, olha, podemos somar duas variáveis, nós estamos somando o que está dentro daquele espaço. Só que agora, com os ponteiros, a gente vai redirecionar, ou seja, a gente não vai utilizar o dado que está ali dentro, mas a gente vai utilizar o apontamento. O uso de ponteiros com vetores e matrizes, a gente vai entender um pouco mais de como utilizar os tais ponteiros usando vetores e matrizes.
E aí, finalmente, vamos resolver aquela problemática de eu fiz um vetor e não defini o tamanho máximo dele. Isso é problema? Tem algum problema? Não tem problema se você sabe utilizar ponteiros. Agora, se você não sabe, se você não consegue fazer modificações, operações usando os ponteiros no uso de vetores e matrizes, aí vai dar problema. E veremos os tais ponteiros genéricos. São basicamente, sempre que a gente constrói qualquer variável, qualquer matriz, vetor, sempre que a gente faz o tal do cercadinho, o espaço na nossa memória RAM, a gente está ali criando algo como o ponteiro genérico, e a gente vai entender um pouco mais sobre ele. Então, nosso objetivo hoje é, sem dúvida nenhuma, aprender o que é ponteiro. A gente vamos utilizar diversos exemplos aqui. Cada um desses exemplos que eu mostro aqui, ele vai estar lá, já está disponível para vocês lá no nosso GitHub, no nosso repositório. Pode ir lá no repositório, vai estar todas essas atividades lá, e aí você vai entender melhor, até mesmo levando isso para dentro do seu computador, dentro do seu smartphone, para entender melhor esse código. E com isso, nós vamos resolver bastantes questões, nós teremos muitas questões, e ali eu vou deixar lá no GitHub também as nossas práticas, vou deixar ali já toda a codificação para que vocês possam sempre fazer o refinamento. Turminha, não é porque eu mostro aqui para vocês um código, que eu mostro um algoritmo, que ele está totalmente pronto, ele está funcional. Mas o que vocês sempre devem fazer é refinar aquele código. Utilizem de técnicas para fazer o refinamento do teu código. Pegue qualquer um código daquele nosso e faça sempre o refinamento. Turminha, olha só. Tá aí o endereço do nosso GitHub. Tá o endereço do nosso GitHub aí. Quem ainda não conseguiu acessar, gente, acesse. Se você por acaso estiver com algum problema, eu não consegui acessar o GitHub, não consigo visualizar, manda essa mensagem aí no nosso chat, se quem tiver ainda com problema. Eu acredito que não, acredito que é simplesmente como acessar qualquer endereço na internet. Tá aí o endereço. Não conseguiu acessar por aí, mande o chat para a gente, mande no chat uma mensagem, mande pelo WhatsApp aí a mensagem, que eu vou tentar explicar melhor para vocês. Mas eu imagino que todo mundo aí já conseguiu acessar e sabe que lá dentro do GitHub tem essa nossa pasta aí de exemplos de algoritmos em C, e dentro dela vocês vão encontrar todos esses exemplos das nossas aulas. Eu estou colocando sempre que eu faço um algoritmo, está ali para vocês, dividido aula a aula, sempre eu coloco ali, sempre experimento colocar algo a mais. Quando vocês virem algum algoritmo ali dentro com o nome desafio, pode ter certeza que foi algo adicional. Eu coloquei lá para vocês tentarem se desafiar, para que vocês possam fazer melhor aquele algoritmo. Então tá tudo aí para vocês, experimentem. E a gente vai continuar nessa levada de utilizar sempre esse nosso GitHub aí. Não importa qual a disciplina que a gente estiver, não importa qual a linguagem que a gente trabalhar, a gente vai continuar utilizando esse nosso repositório. E sempre aconselho a cada um de vocês, crie o seu próprio usuário dentro do GitHub. É obrigatório? Não, obrigatório não é. É uma decisão sua, se você quiser utilizar, criar um usuário dentro do GitHub. Para acessar esse nosso repositório, você não precisa ter um usuário. Ele está aberto na internet, qualquer pessoa com esse link consegue ver os nossos códigos, qualquer pessoa. Mas quando você cria o seu próprio usuário dentro do GitHub, você já está se preparando para a tua vida profissional. Futuramente, se vocês continuarem no mundo da informática, se decidirem seguir o mundo do desenvolvimento de softwares, se vocês estiverem na criação de aplicativos, seja o que for, tenham certeza. O mundo do desenvolvimento está crescendo de um nível que vocês, por diversas vezes, vocês nem têm que sair de casa, não. Vocês não têm que ir para a empresa para criar alguma coisa. Normalmente, esses espaços, as empresas estão vendo que criar um prédio, montar um espaço, um escritório, ali, reservar os espaços ali para colocar os desenvolvedores ali dentro, obrigar que eles saiam de sua casa para ir até ali, tudo isso acaba sendo um gasto a mais para a empresa. E eles estão vendo que é um lucro
eles deixarem você lá na sua casinha, fazendo todo o trabalho, fazendo tudo à distância. Ontem mesmo, na aula de ontem, eu mostrei para vocês até o endereço da LID, que é a subsidiária da Dell, que é justamente a escolinha da Dell. Falei para vocês ontem que a Dell já está ali no Ceará e falei sobre as diversas vagas que tem lá dentro, tudo para vocês trabalharem à distância. A coisa mais rara naquela seleção de vagas dentro da Dell aqui no Brasil é você encontrar uma vaga para você trabalhar lá dentro mesmo, você tem que sair da sua cidade e ir até lá. Porque eles querem justamente isso, eles querem que você fique aí na sua casa, eles querem que você continue a trabalhar distante. Por quê? Economia de energia. Eles não têm que se preocupar se você vai demorar no trânsito, se você vai se estressar no trânsito, nada disso. Deu a hora exata, você começa a trabalhar e tem esse controle total. Eles passam tarefas para você. Toda a empresa está seguindo esse rumo, gente. E na informática, isso está melhorando, está aumentando a cada dia, porque estamos sendo mais necessários. A tecnologia está só evoluindo. Chegou agora o 5G. Gente, o 5G vai movimentar a tecnologia aqui dentro do Brasil de um jeito, porque a parte de robótica, a parte de utilização de sensores, Arduino, tudo isso vai aumentar muito. Em diversos setores, como o agronegócio mesmo utiliza muito. Então, nesse quesito, é necessário ter muitos funcionários ali trabalhando. E é por esse motivo que estamos ficando escasso. Por mais que diga, nossa, mas aqui nesse curso aqui já tem um monte de gente, tem muito desenvolvedor novo. Isso é mínimo. Se for olhar na contagem geral, a quantidade de trabalhadores da informática estão sendo produzidos são menores do que a quantidade necessária. Então, estamos ficando cada dia mais escassos e mais necessários. Então, se valorize, comece a montar o seu GitHub, comece a montar ali o seu arquivo ali, comece a tudo que você fizer, gente. Use isso como se fosse a tua mochila da escola, a tua pastazinha. Utilize desse modo. Vai, cria teu espaço ali, começa a colocar todo o teu código. Ah, professor, mas eu estou fazendo uns códigos bobinhos, linguagem C, é só o começo, é tipo Hello World, que bobagem, eu vou guardar isso para quê? Para você perceber a tua evolução. Guarde tudo isso. Eu quero que vocês pensem o seguinte, a gente está lá na frente em uma outra disciplina, e começamos uma disciplina de programação web, e eu começo, digamos que seja eu, professor de vocês, eu começo a falar de algo como, vamos criar nosso primeiro programa. Qual é o primeiro programa em qualquer linguagem? É o Hello World, o Hello Mundo. Então, nesse primeiro programa, eu vou e falo para vocês, vamos criar o nosso primeiro programa aqui. Aí você pode ir lá, dar uma olhada na linguagem C, como é que você usou a basificação. Ah, olha, é igual, eu já tenho um caminho. Então, é como se você estivesse guardando livros em uma biblioteca, seus próprios exemplos. Comece a montar isso, é uma boa prática. Utilize para guardar artigos que você achou bonito. Ah, achei que isso tem muito relação com a minha área que eu estou estudando. Algum livro, um e-book, guarda tudinho lá. Manda, vai guardando desse jeito aí que vocês vão ver só que isso só tem ganho. Estou vendo aqui o pessoal já está no chat, já está mandando aqui mensagem no chat. Azriel, tu tá certo, ele está aqui, tá agradecendo aqui, gostou muito, tá gostando das nossas aulas, aprendendo a programar. Parabéns, é isso aí, é todos nós, eu falo nós aqui, não somente alunos, mas nós da informática, nós da tecnologia. A gente tem que ser unido mesmo, a gente tem que perceber o nosso valor no mercado, tudo bem? Mas o que depende sempre é o teu esforço. Pratique, gente. Professor, eu não tenho um computador em casa, tem um celular? Pratica no celular. Professor, eu não tenho nem o celular, nem o computador, só na escola lá que tem um computador que fica liberado no laboratório de vez em quando para a gente. Vá lá, vá estudar, vá para a casa de um amigo, reúna-se, juntem-se, vários, porque vocês não são concorrentes. Eu acabei de dizer que tem muita vaga e as vagas só estão aumentando. Vocês não são concorrentes, vocês são amigos. Vocês são um grupo. Então, um auxiliar o outro, pode ter certeza que isso pode ser, que esse amiguinho que está do teu lado aí,
que vocês começam a estudar junto, pode ser que vocês dois sejam colegas ali de uma empresa, pode ser que vocês dois vão iniciar uma startup futuramente, um projeto. Pode ser que nessa sala de aula aí esteja a futura startup aí na construção de jogos. A gente nunca sabe. Então é justamente isso. Se esforcem ao máximo e percebam. Eu sei que nem todos aí vão se agradar, acabam ficando no lado da informática, percebem que outra área, que é a área dele, mas pode ser que essas pessoas que estão aí ao seu redor seja justamente o futuro aí, o seu futuro, a sua própria empresa. Bora lá, vamos seguir aqui. Tá aí então o GitHub, conselho do tio Hildo, vai lá, faça o seu usuário, faça o teu login dentro do GitHub e comece a montar o teu próprio repositório. Pode pegar até mesmo exemplos de outros, exemplo, tipo esse repositório nosso aqui, pode levar ele inteiro para você, coloque lá como seus primeiros exemplos, meu curso de tecnologia de informação, meu curso de técnico. Aí você coloca todos os exemplos aqui, lógica de programação, aí você vai aprender Python, a disciplina de web, Python, aí você coloca lá dentro todos os arquivos. Outra coisa que eu cheguei a falar ontem para vocês é que eu estou reativando, estou revivendo aqui o nosso o Classroom, o nosso Classroom, o Google Classroom, que é a salazinha de estudo que temos dentro do Google. Ela vai servir como um adicional. Não vai ser só ela não, vai ser um adicional onde eu vou estar colocando ali os arquivos para o nosso projeto final aqui dessa disciplina. Todo mundo aí vai criar o seu projeto, vai criar o teu próprio software e aí vai montar isso, rabiscar isso nesse modelo. Esse modelo vai servir como uma documentação, como se você tivesse criado o teu site, o teu software e tivesse pronto para vendê-lo. Aí justamente, esse aí é o código do convite. Estão colocando aí no chat o código do convite. Tá aqui, gente, ó. Com esse código aí, o código da turma, esse aí é o convite. Não necessita ter esse endereço completo. Eu vou rabiscar esse endereço completo? Não. Só aquele código. Coloca no Google, Classroom, e aí vai pedir para você o código da turma. Você coloca o código da turma e você entra automaticamente. Quem tiver aí um leitor de QR Code, fez a leitura do QR Code, também é a mesma coisa do código da turma e consegue entrar. Vamos todo mundo participar que eu vou começar a movimentar a partir desse final de semana, eu vou começar a colocar arquivo aqui de novo, vou reviver nossa sala, vou colocar os arquivos aqui para a gente criar esse nosso projeto final. O projeto final vai ser falado, vai ser demonstrado passo a passo a partir da semana que vem, mas eu já vou começar a colocar algumas coisas aqui para vocês. Nada tão difícil assim, não, viu, gente? É nada distante do que vimos até hoje, não. Mas é mais para que vocês experimentem a criação da documentação de um software. Então, tudo bem, vamos então partir para aprender um pouco mais sobre o nosso ponteiro, entender o que é esse tal ponteiro, qual a sua importância e por que o Hildo, desde o começo, primeira aula, o Hildo já falava, vocês vão ver só, quando vocês aprenderem ponteiros, aí sim, isso aqui vai ter refinamento de verdade nos seus programas. E aí, vez e outra, o Hildo buscava o tal ponteiro. Mas vamos entender o que é esse ponteiro? Por definição, vamos relembrar um pouquinho da variável. Variável é um espaço reservado de memória usado para guardar um valor que pode ser modificado pelo programa. Então, já sabemos que quando o Hildo cria uma variável, o Hildo de forma preguiçosa está criando aqui uma variável e deu o nome para ela de variável A. O nominho dela é A. Essa variável é do tipo inteiro. Está lá, int A. O nome dela é A. O que acontece lá na memória do computador? Ele cria o cercadinho. É como se você estivesse criando um lote dentro da memória RAM, dizendo esse espaço aqui vai ser onde eu vou guardar alguns itens. E o que é esse int A? O A é o nome desse local aí. É o nome desse cercado. E int é o tipo dela. É como se na vida real você estivesse criando, vamos dizer que a memória RAM seja a sua cidade.
E aí você foi até um espaço que estava lá vazio, um lote vazio, comprou esse lote, e aí nesse lote que você comprou ali, você foi lá, cercou ele, pronto, esse lote é o lote do Rildo. Maravilha. Mas a prefeitura não quer, ela quer saber o que tu vai fazer ali. Tu vai construir uma loja, tu vai construir um posto de gasolina, tu vai plantar feijão ali naquele pedaço. Então ela pede para que você diga o que você vai fazer ali. Você precisa de um alvará para escrever ali, para construir alguma coisa ali. E aí você vai e diz, não, eu vou construir a minha casinha ali que vai ser meu lar. Pois bem, então se no mundo real o lote é o lote do Rildo e ele diz que vai construir, então ali seria o tipo casa. Vamos pensar assim. Ah, e se não fosse uma empresa? Então seria do tipo empresa, ele construiu um posto de gasolina. Não, ele vai plantar, vai ser uma horta comunitária. Então, do tipo plantação ou do tipo agricultura, certo? Mas no nosso mundo virtual, no nosso mundo aqui, a gente tem alguns tipos definidos pelos usos do que vamos fazer. É um número? Então ele é inteiro. É um número com vírgula? É um real. Ah, é uma letrinha que você vai usar? Então um caractere, então é do tipo caractere. E a gente já definiu isso lá no começo, nas nossas primeiras aulas, que as variáveis nesses vários tipos que ela tem, esses diversos tipos que ela tem, dependendo da língua, da linguagem que você vai utilizar. Ah, vamos aprender agora uma linguagem como a linguagem Lua, que é usada muito em jogos. Estou vendo que a galerinha aí, ele se interessa sempre, como eu falo de jogos, estão me perguntando ali, tipos de comandos relacionados aos movimentos de personagem. Justamente, sim, estão falando ali de um aplicativo do Google que ensina o básico de programação. Gente, tem diversos, eu sempre trago a dica para vocês aqui, diversos aplicativos. Aprender a programar, as empresas, a Google. Ontem eu mostrei para vocês o site da Dell, aqui no Brasil, que lá tem diversos cursos, de graça. Então, a pessoa falar assim, eu não aprendi a programar, eu não me transformei em um programador, eu não me transformei em um programador habilidoso porque os cursos são caros. Não, gente, as empresas querem que vocês aprendam, porque eles precisam desse funcionário. Estão necessitando de funcionário, diferente de outras áreas, como vamos pensar na área do direito, advogados. Você não vê aí, o Tribunal de Justiça está pagando aí as pessoas para estudar, para fazer o curso de Direito. Vocês não vê isso, porque já tem um excesso de pessoas ali, de profissionais, que está alimentando o mercado tranquilamente. A nossa área é diferente. A nossa área está escassa e a tendência é cada dia ficarmos mais escassos. A gente está praticamente como se fossem bichinhos em extinção. Então a gente tem que aumentar. E aí eu estou vendo aí que o pessoal já está ligado aí no chat, já estão falando que tem aplicativos. Isso aí, gente. Procurem. Não fiquem só nessa daqui de ficar assistindo só as aulas do Rildo achando que é tudo, não. Tem mais. Sempre busquem mais. É isso que transforma você em um profissional melhor, um profissional mais desejado ainda por essas empresas. Então, turminha, a gente sabendo que as variáveis são esse pequeno lote, esse pequeno espaço de memória que a gente está criando, que eu armazenei ali e eu defini o tipo dela, tudo bem. E já aproveitando o gancho aqui da variável, tá, e o vetor? O vetor nada mais é do que você está fazendo esse mesmo lote, só que com várias divisões. Imagina você na vida real, você comprou ali um quarteirão inteiro, você foi lá, pagou um quarteirão inteiro ali do teu bairro, é seu agora, e aí chega a prefeitura e pergunta pela documentação, e aí o que você vai fazer nesse lote? Aí você diz, nesse lote eu estarei construindo condomínio de casas, ou seja, várias casas vão estar sendo construídas ali, ó. Vocês estão percebendo que são vários quadradinhos? Em cada quadradinho daquele ali vai ter uma casinha. Então, um condomínio, ele seria o equivalente a um vetor. É um vetor, eu estou colocando vários. Então, quando eu tenho várias variáveis do mesmo tipo, coladas uma na outra,
e colocando tipos iguais, então nós temos aí um vetor. Nesse vetor, normalmente para chamá-lo, eu vou ter que distanciar ele um pouquinho aqui, vamos distanciar essa criação, vou colocar bem aqui assim, ó, int a, não ficou próximo, vamos distanciar um pouquinho mais, vou colocar aqui assim, int a. Se for um vetor, eu coloco aí, eu estou definindo desse modo aqui que vai ser o nosso vetor, a criação do vetor, ele precisa disso. E ali nesse vetor ali a gente vê que é 3 quadradinhos, não é isso? Ah, então se eu definir logo de cara que é 3, pronto, eu já disse que são 3 aí. E o que acontece se eu quiser criar, não nesse lote, que não seja só uma linha, ou seja, não é só um trecho da minha rua, mas foi o quarteirão inteiro, vai ter casas nesse, esse condomínio vai ser diversas casas. Então a gente está criando algo maior desse tipo, ó. A gente tem esses quadradinhos seguindo em linha e em coluna. Resultado, eu estou criando o quê? Uma matriz, não é isso? Eu criei a matriz. A matriz, a gente pode lembrar de outros exemplos, como no caso o tabuleiro de damas, como no caso uma caixa de ovos. Então, é as nossas matrizes. Tá, Hildo. Legal, entendi. Valeu aí a nossa revisão sobre variável, vetor e matriz. Vamos ver o que é ponteiro? Ponteiro é um espaço reservado de memória usado para guardar o endereço de memória de uma outra variável. Um ponteiro é uma variável como qualquer outra do programa. Sua diferença é que ela não armazena um valor inteiro, um real, um caractere ou um booleano. Ela serve para armazenar endereços de memórias. São valores inteiros sem sinal. Opa, peraí, Hildo. Então quer dizer que o ponteiro ele seria definido da seguinte forma. Gente, o que que liga, o que que está fazendo essa ligação, essa solda aqui da nossa, esse pedacinho aqui, essa nossa solda de um quadradinho para o outro da nossa matriz? O que que faz esse encontro aí? Eu perceber que eu criei aqui, eu vou criar aqui embaixo, vou criar um outro vetor. Tá aí. Ficou feinho, mas está aí. A ideia é essa. O que que me diz o seguinte? Dentro desse vetor do tipo inteiro, eu comecei a armazenar os números. 1, 2, 3. Eu quero que vocês imaginem agora, no mundo real, lá na memória RAM, o que que está conectando isso aqui? O que que está dizendo que isso aí é uma estrutura que está conectada? Visualmente, eu estou vendo aí que os quadradinhos estão um do lado do outro. Na memória é assim? Nem sempre. Poderá ser escrito próximos um do outro? Poderá. O nosso computador, o nosso sistema operacional, ele tenta fazer isso até por questão de organização. Mas isso não é obrigatório. E o que que me faz um computador perceber que está o número 1 ali e onde na memória estaria o número 2? Onde? Vamos pensar agora como se dentro dessa estrutura, dentro da estrutura de vetores, fosse como o seu quarto. Vamos lá, o seu quarto é a memória RAM. E aí você guarda o livro de química lá no seu quarto. E aí você chega com um outro livro de química, Química 2, e guarda no seu quarto. Os dois são arquivos próximos, são do mesmo tipo, mas o que define que os dois estão ali no quarto, uma posição deles, ou seja, a localização deles? Como é que está a ligação desses dois itens? O que faz a ligação entre esses dois itens seria justamente uma outra variável, que no caso seria a sua memória aí, de perceber que esses dois itens estão conectados. Vocês lembram quando eu falei assim, olha gente, quando a gente cria uma variável, cria a variável, essa variável ela guarda o quê? Uma variável do tipo inteiro. Ela guarda o valor do número ali, o símbolo, e ela ainda tem um pequeno espaço aqui que guarda o endereço. Então ela tem aqui um espaço, esse espaçozinho aqui, essa beiradinha dela, que seria onde ela está guardando o endereço.
Vou fazer uma seguinte analogia. Vocês devem lembrar aí, ou já viram isso alguma vez, pelo menos em um filme, cartas. Eu não sei se vocês já mandaram cartas para alguém, carta para uma pessoa, um cartão de Natal, um cartão de aniversário para alguém. Lá no correio vocês forem mandar essa cartinha. Quando você manda uma cartinha, você criou a cartinha, pergunto para vocês, o cartão de aniversário está onde? Dentro do envelope. Mas como é que o carteiro sabe onde entregar essa carta? Ah, Hilda, é porque o endereço está escrito nela. Está escrito no envelope do lado de fora, não é isso? Então, essa parte do envelope, onde vai estar escrito o endereço de quem vai receber a carta, e do outro lado, na frente ali, o endereço de quem está enviando, essa parte é o nosso equivalente ao espaço de memória que chamamos de ponteiro. Ah, então o ponteiro ele é uma ligação entre dois itens? É. Então quer dizer que quando... Deixa eu apagar aqui, está ficando muito rabiscada aqui essa frente nossa aqui. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então quando a gente cria um outro cercadinho, uma variável, cria um vetor. Então, quando eu crio um vetor, necessariamente eles podem não estar coladinhos um no outro, eles podem estar assim, ó, em espaço de memória diferente. Mas, nesta minha primeiro espaço do meu vetor, ele está ali, existe uma seta apontando onde, por isso que a gente chama de ponteiro, onde está o segundo trecho daquele nosso vetor, segundo espaço. Onde estaria aquilo dali? Imagine você aí na sala de aula. Só para a gente entender, finalizar essa parte inicial aqui do conceito. Você aí na sala de aula. Você está sentadinho na carteira. E aí, o teu coleguinha que está do seu lado direito, do lado direito aí, ele seria do mesmo tipo, ele seria a continuação de você. Então, quando você diz para esse meu coleguinha, ele faz parte do meu grupo. Estamos criando um grupo de estudo. Ele faz parte do meu grupo. E o ponteiro seria algo como o teu braço. Você aponta. Estou apontando para o teu coleguinha. Apontei. Ele é parte do meu grupo. Então, estou apontando. É meu ponteiro. Ó. O que é o ponteiro? Eu sou a variável. Mas o que seria o ponteiro para a continuação? A continuação do meu grupo seria meu braço. Ele está indicando o endereço, a continuação do meu arquivo. E assim por diante. Vamos pensar que agora seja como se fosse aquela fila que quando a gente era criancinha, antes de entrar na sala de aula, todo mundo faz a fila. Ponteiro. Olha aí, vamos criar o ponteiro aí. Todo mundo faz a fila. Vetor. Criamos um vetor, não é isso? Cada aluno, um atrás do outro. Fila. E aí, a professora mandava a gente, coloca o bracinho no ombro do outro, na frente. Você colocava o braço ali no ombro do seu coleguinha da frente. E todo mundo seguia para entrar dentro da sala de aula desse jeito, um segurando no ombrinho do outro. Ou a gente ia para o passeio, vamos para o passeio no parque. Aí todo mundo pegando na mãozinha, saía aquela ciranda de pessoas, um pegando na mãozinha do outro. Não era assim? Pois o braço, eu considero aí, nesse caso, nessa analogia, ao ponteiro. Você é a variável, todos são do mesmo tipo e o ponteiro não deixa você perder o seu coleguinha que está à frente. E assim todos ficam conectados. Tá, e na memória, Hildo? Lá na memória RAM. Na memória RAM existe um pequeno espaço quando você cria uma memória, quando você cria ali uma variável, ela armazena o seu próprio endereço e ela tem espaço para apontar para a próxima. Esse apontamento para a próxima seria justamente o ponteiro, a ligação para essa próxima memória que está conectada. Mas cada variável tem um espaço ali de memória reservado, dizendo qual é o endereço dela. É o endereço físico dela. Vocês lembram que sempre que a gente vai chamar uma... Vou chamar aqui a variável A. Se eu chamo a variável A, só o Azinho desse jeito, eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando o que tem dentro. Mas e se a gente coloca... Eita, eu sou ruim de desenhar. Ficou parecendo aquele Ezinho comercial, viu, gente? Eu sou ruim de desenhar esse E comercial aqui.
O Ezinho comercial na frente do A, ele mostra o quê? Ele está mostrando que esse é o endereço. Ah, é comercial. Ah, é vende endereço. Isso. Então, o é comercial na frente de uma variável, ele está chamando o endereço na memória daquela variável. E por isso, vamos falar um pouco mais sobre esses tais endereços. A gente tem que entender na memória RAM, lá na memória RAM, tá aí, ó. Quem ainda não prestou atenção, não lembra o que é uma memória RAM, ou está meio avoado lá nas aulas de arquitetura, tá aí, gente. No seu computador tem essas plaquinhas aí que a gente, depende de quanto o seu computador, sua placa-mãe está recebendo, mas a gente tem elas que são a memória RAM. Lá em arquitetura isso deve ter sido falado bem melhor para vocês, bem mais amplo esse conhecimento. Então a memória RAM, a gente já sabe que em um computador, ele funciona da seguinte forma, ele tem ali, eu vou criar da seguinte forma, vou dizer que esse aqui é o processador. Pronto, processador. Vou dizer que aqui é a memória RAM. Seu programa, para ser instalado, ele precisa estar instalado no HD. Então, quando você instala um programa como o editor de texto, o Word, instalei no HD. Está ali no HD, gente. Quando eu clico duas vezes em cima do ícone daquele programa, vamos chamá-lo, vamos dizer que é o Word. Quando eu clico duas vezes no Word, no Office, no Word, ele vai abrir. Para que ele abra, ele faz o quê? O arquivo dele, o algoritmo, que o programa é só um algoritmo, do jeito que a gente escreve, ele vai ficar aberto na memória RAM. E a sua execução vai ficar direto no processador. O processador, ele faz a movimentação, é ele que faz o programa realmente ser executado e mostrado em tela. Mas, para que ele pegue esses arquivos, vai estar na memória RAM. Eu gosto sempre de comparar essa tríade aí, dentro do nosso computador, como se fosse você, na sua mesinha aí, você sentado na sua mesa, na sua carteira, e você está a responder um exercício de matemática. O processador é você. Você está respondendo o exercício de matemática. Você que está a resolver o exercício de matemática. O que é a memória RAM? A memória RAM é a sua carteira, a sua mesa, que você colocou o livro ali em cima. E o que é o HD? O HD é a tua mochila, onde vai ter todo o equipamento, lápis, borracha, vai ter dentro dessa mochila outros livros de matemática, que você está respondendo, aí você precisa de um livro, eu preciso desse outro livro, eu preciso daquele caderno que eu anotei, está dentro da sua mochila. Então o HD é a mochila. Na tua mochila, digamos que tenha 5 livros e 2 cadernos, mais o resto do seu estojo ali com lápis, borracha e tudo mais. Tudo isso cabe em cima da sua memória RAM ou em cima da tua mesa? Não, é muita coisa. Por isso que estão guardados de forma organizada dentro da tua mochila. Quando você chama o programa Word, ou melhor, quando eu chamo o livro de matemática, eu coloco ele em cima da minha carteira, memória RAM, e abro ele em cima da minha carteira, na memória RAM. Quando eu começo a responder, eu começo a ler aquele livro e responder o que está nele, eu estou sendo o processador, eu estou respondendo o processador. Sempre que eu faço qualquer modificação, eu envio para a memória RAM, ou melhor, eu escrevo no meu livro, estou escrevendo no meu livro, e sempre que eu necessitar de alguma coisa a mais, eu vou buscar dentro da minha mochila ou no HD. Fiz qualquer modificação nesse livro, vou armazenar isso? Ok, guarda dentro da sua mochila, ou melhor, no HD. Então daí está entendido, gente. Isso aqui foi básico, eu acho que vocês viram isso lá na disciplina de arquitetura, essa base aí. Mas eu gosto sempre de trazer esse exemplo de você na sua carteira, lendo, respondendo exercícios em um livro que está na sua mochila, como essa analogia. Então lembre-se sempre, a memória, sua carteira, processador, você, o HD é a sua mochila. Professor, e tudo bem, entendi essa analogia aí, entendi o que é a memória RAM, mas por que eu tenho que ficar nessa vibe aí de, eu tenho que gastar pouca memória, eu tenho que organizar a minha memória. Gente, a sua carteira é infinita? Não é infinita, não é?
existe uma certa quantidade de livros que você pode armazenar em cima da sua carteira, correto? É verdade, professor. Ah, então, e por que a gente não coloca, então, vou encher o meu computador de memória? Eu tenho ali um computador, processador 2.9 GHz. Já é meio antiguinho, já é meio pereba, né, gente? Mas aí eu sei disso, o que eu faço? Vou aumentar a memória RAM dele. Vou colocar logo 32 GB de memória RAM. A placa-mãe aceita, coloquei 32 GB de memória RAM. Funcionou? Gente, não funcionou tão legal. Por quê? Vamos para a analogia da carteira? Adianta você estar ali respondendo o teu exercício de matemática, e aí, vez de outra, você precisa de algo que está dentro da sua mochila. Aí o que você faz? Eu vou pegar uma carteira, vou mandar construir uma carteira logo de 5 metros. 5 metros ali de largura, gente. Gigantona, é uma senhora mesa, parece aquela mesa de refeitório. Gigante, para você responder. Eu pergunto, você conseguiu responder mais rápido agora o exercício? Não. Não aumentou meu conhecimento da matemática, não aumentou minha rapidez de escrita, nada disso. Aumentou a mesa. Então, memória RAM demais também não vale a pena, gente. E o que deveria acontecer? O que deveria acontecer aí é você aumentar também o processamento. Como eu faria isso na analogia da carteira? Você chamou um coleguinha, ei, me ajuda aqui a responder esse exercício de matemática, e aí ele senta do teu lado, e aí vocês dois estão respondendo matemática. Vai ficar mais rápido? Com certeza vai ser mais rápido. Por quê? Porque eu aumentei o processamento. Aumentei o processamento. Mas eu aumentar o processamento e não ter espaço para rabiscar, só é aquele espaço onde cabe só o meu livro, o meu amiguinho, o meu processador, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir me ajudar. Por isso, eu tenho que aumentar também o tamanho da mesa, para caber nós dois. Vocês estão percebendo nessa analogia como é fácil da gente entender por que quando você vai melhorar o seu computador, vou dar um upgrade no meu computador, vou aumentar memória RAM, e aí meu computador vai ficar mil maravilhas. Não, é só pensar você. Aumentei a sua mesa. Ficou mais rápido de responder? Não. Chamei um coleguinha e não aumentei a mesa. Ele não tem espaço para escrever. Então tem que aumentar os dois. Vocês dois estão ali hábeis na resposta. Vamos chamar logo a turma toda, vamos chamar logo essa galerinha, os 30, e vamos aumentar a mesa, vamos colocar aquela mesa do refeitório, para todo mundo responder logo esse exercício de matemática? Vamos. Funcionou? Melhorou? Sim. Mas o meu HD, a minha mochila, é só uma mochila. Cabe esse monte de caneta, lápis, papel para essa turma toda? Não. O que eu tenho que fazer? Aumentar também o HD. Ou melhor, aumentar a minha mochila. E aí é desse jeito que seria a minha analogia dessa mesa com os 30 pessoas, um servidor. Um servidor ali dentro de uma empresa, um supercomputador. Então, gente, sempre que vocês lembrarem, vou fazer um upgrade em uma máquina, vou melhorar uma máquina, lembre-se da analogia do Rildo, o que ele está falando aí da carteira, você sentadinho na carteira respondendo matemática. Lembre-se desse jeito que você vai entender por que não melhorou. Aumentei a memória RAM e não vi essa diferença toda. Por quê? Porque está faltando algo como processamento. Coloquei cartão de memória, coloquei um cartão de memória logo de 64 GB dentro do meu celular. Agora meu celular vai ficar rapidão. Vai? Não, você vai ficar só com aquela mochila gigantesca. Você tem a sua carteira, você está respondendo matemática e tem uma mochila gigantesca. Adiantou? Você responde mais rápido? Não. Então faz sempre essa analogia, tudo bem? Isso é o entendimento básico desses 3 níveis aí, o HD, memória RAM e o nosso processador dentro do mundo da tecnologia. Estou vendo ali que o pessoal está falando, hoje o pessoal está movimentando ali o nosso chat. Precisa passar para a RAM para poder rodar? Tipo, a RAM é o recurso mais importante. Olha, eu não diria que a RAM é o mais importante. Eu digo que esses 3 pontos aí, eles são os 3 pontos, a tríade principal dentro da nossa máquina. O HD, memória RAM e o processador. É só vamos fazer a analogia de novo da carteira. Lembre-se sempre, leva para a analogia da carteira. Eu dizer, a memória RAM, que é a minha carteira, é a mais importante? Não, tecnicamente o mais importante aí sou eu que estou respondendo.
a carteira não responde, a mochila não responde. Para que o exercício, que é o problema, desse nosso tema aqui, é o problema, para que ele seja respondido, é necessário o processador. O aluno está ali. Então, o processador, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver que colocar por importância, o processador é o cérebro, ele é o top ali dentro dessa equação computador. Mas, ele consegue fazer tudo sozinho? Só o processador sem nada? Não, porque você, aluno, você precisa dos exercícios para saber quais são os exercícios que você vai responder. Qual é o problema? Não chegou a mim. Então, se não chegou, como você vai responder? Então, você precisa que o exercício chegue até você e seja aberto. Memória RAM é o local de execução. Por isso que eu estou comparando com a mesa. É o local de execução. Não adianta você ter um HD gigantesco, mas se você não tem memória RAM. Quer ver? Vamos seguir essa mesma analogia. Tu tem um computador, e nesse computador você comprou um computador bom. 3.8 GHz, top aí, é um i7, última geração. Mas aí, na hora de... Você comprou a placa-mãe, comprou o processador top, colocou um HD ali logo de 2 TB, tá tudo de bom. Mas aí faltou dinheiro para a memória RAM. E aí você vai lá, não, vou comprar aqui só 2 GB de memória RAM. 2 GB de memória RAM é tão pouco, mas tão pouco que você não consegue nem abrir o Windows 10 nesses 2 GB. Os 2 GB ali, ele come isso aí tranquilo. Resultado, é como se você, no mundo real, tivesse uma mochila que cabe todos os seus livros, você sabe responder a matemática, mas quando você chegasse na sala de aula, não tinha carteira para você sentar, só tinha um banquinho. E aí lá vai você sentar naquele banquinho incômodo, aquele tamburetezinho, e vai tentar responder matemática. Você consegue responder matemática sentado em um tamburete? Consigo, Rildo. Mas vai ser mais difícil, né? É mais incômodo. Então é justamente isso, você precisa da mesa, você precisa da carteira, você precisa do local para você responder. Por esse motivo que a memória RAM ela tem sua importância, ela é o local de execução. Tudo bem? Cada um tem a sua importância, o nível de importância. A gente pode até dizer que em certos casos, em certos momentos, futuramente, quando vocês estiverem mais hábeis na parte de manutenção, vocês vão entender até mesmo que um computador ele consegue funcionar sem ter um HD. Eu não tenho um HD, eu consigo fazer um sistema operacional rodar direto do meu pendrive, direto pela rede. O sistema operacional foi pego da rede e está ali abrindo dentro da minha memória RAM e o meu processador está ali conseguindo fazer a leitura. Então eu não preciso de um HD. A ideia é essa, que no futuro não exista mais HD na tua máquina. Que seja tudo na tal nuvem, ou seja, o teu HD vai ser a nuvem. A gente vai ficar meio que refém da internet. Sem internet você não tem seus arquivos, mas vai ficar esse HD na nuvem. Então, de certo modo, o HD ainda existe. Mesmo eu falando que eu coloquei num pendrive, foi na nuvem, existe. Então, essa tríade sempre é necessária. Os 3 pontos aí sempre é necessário para o bom funcionamento do computador, para ele estar efetivamente funcionando. Tudo bem? Então, entendendo isso, sabendo que eu tenho o processador, memória RAM e o HD como principal, a memória RAM é onde esse nosso arquivo vai ser aberto. É onde nosso programa é aberto. É onde o livrinho de matemática foi aberto, a minha mesinha. Então eu preciso desse espaço ali. Agora vamos imaginar o seguinte, é triste que eu vou falar agora, gente. É triste essa analogia. Mas o computador é como se ele fosse uma pessoa que tivesse deficiência visual. Como assim, Rildo? É como se ele pegasse esse nosso livro, colocasse em cima da carteira, mas ele não vê que nem a gente. Ele não vê, ele precisa ser guiado para enxergar aquele item. Ele precisa ter esse apontamento onde está tal item. A carteira é grande, ele não sabe, ele não consegue ver que nem nós, de forma ampla, um leque ali, uma carteira como um todo. Ele precisa ter um apontamento. É como uma pessoa que tem a deficiência visual, que ela tem ali centralizada, no centro que vai estar seu copo. Aí ele tem ali os sinais, onde ele pega, onde ele visualiza desse modo, onde estaria tais objetos. É tipo, no caso, o teclado. Ali no centro do teclado vocês percebem que tem um pontinho
uma tecla que tem um pontinho mais alto, que é justamente para mostrar para quem tem uma deficiência visual que ali é o centro do teclado, ou seja, para que ele possa entender. Aquele pontinho no teclado, vocês podem perceber que você chegou na frente do teclado, se vocês nunca perceberam isso, quando vocês sentarem em frente ao computador e pegarem um teclado, vocês podem perceber que a tecla central, a tecla do meio do computador, que eu não recordo agora qual que é, mas a tecla do meio, ela vai ter um pontinho. Esse pontinho mais alto, um carocinho, ele é justamente para que o deficiente visual ele entenda que ali é o centro do teclado, é o endereço. Então esse pontinho, vamos para a analogia do ponteiro, é o ponteiro. Ele mostra o endereço, ele mostra a posição daquele teclado. Então o nosso computador ele é dessa forma. Aí ele precisa desses pontos, nem vou ficar falando ponteiros, desses pontos de posições, dizendo onde estão tais arquivos. Então, quando a gente tem uma memória, a nossa mesa, ela tem ali um leque de opções. Ela tem ali, no canto esquerdo, eu vou colocar a minha caneta. Lá no topo, eu vou colocar a borracha. Eu vou colocar as canetas do lado direito. No centro, eu vou colocar o livro. Então, eu posso colocar vários objetos na minha mesa ao mesmo tempo? Posso. Mas eu preciso ter o endereço de onde estão cada uma delas. Se você não estiver vendo, se eles são modificados, seu coleguinha, você está com 2 processadores, ou seja, seu coleguinha está te ajudando, ele pegou a caneta que estava do lado esquerdo, tirou de lá e está na mão dele usando, e aí ele coloca do lado direito, ele muda do lado direito para o lado esquerdo. Você ainda acha que a caneta está lá do lado direito, aí você não acha, você vai procurar. Não encontrei a tal caneta, não encontrei. Se você não tiver o endereço de onde está cada item, você se perde. É como praticamente você acorda de madrugada, tudo escuro, não acende a luz e sai tateando a parede até chegar ali onde você quer. Quer ir no banheiro de noite sem acender as luzes, aí você sai tateando. Se você não lembra onde é o endereço de cada coisa, pode ser que você vai esbarrar, vai topar em cadeira, vai bater na mesa. Então é a mesma coisa dentro do nosso computador, ele precisa desses endereços. E a memória RAM, ela é justamente isso. Memória RAM. Lá na arquitetura, a professora já deve ter falado para vocês que a memória RAM, o nomezinho vem de Random Access Memory. Ou seja, é uma memória de acesso randômico. Ela é randômica. E, por via de base, essa daí ela já é volátil. A memória RAM ela é volátil. Ela apaga sempre que o computador acaba a energia, sempre que ele é reiniciado. Então, essa memória RAM, memória de qualquer computador, ela tem a sua sequência randômica de bytes. A posição que um byte ocupa nessa sequência é o seu endereço. E como o endereço de uma casa, uma casa longa numa rua, uma casa do lado da outra, como eu dei no nosso exemplo aqui. Se é o endereço de um byte, então é mais um. Esse endereço do byte seguido por mais um. Ou seja, cada endereço, eu tenho aqui o eu coloco o primeiro endereço, mais um, aí depois seguindo, mais 2, mais 3, assim por diante. Sai definindo cada endereço. Essa posição é em hexadecimal. A gente aqui no nosso curso, a gente não chegou a aprofundar no sistema hexadecimal. A gente falou do binário, o professor deve ter mostrado bastante para vocês o sistema binário, mas o hexadecimal, octal, isso não foi definido aqui. No caso, o hexadecimal, ele serve justamente para esses endereços. Aí, dentro, é o que define o endereço físico dentro da memória RAM. E o hexadecimal, vocês lá na disciplina de redes, vocês vão ter que aprender um pouco mais, porque é através do hexadecimal que a gente também define os endereços na internet, os tais IPs e máscara de IP. Então, vocês vão aprender isso lá na disciplina de redes. Na disciplina de redes, vocês vão ter que focalizar um pouco mais sobre isso e entender um pouco mais do hexadecimal. Por isso que a gente vê aí que cada endereço ele é escrito, ele é definido com uma pontuação a mais a cada um deles, e esse endereço é definido justamente através do sistema hexadecimal. Mas o hexadecimal deixa por enquanto parado, a gente vai aprender lá em redes. Tudo bem? Turminha, depois de tudo isso, vamos ao nosso intervalo, nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.